Quando é que Jesus Cristo ordenou o sacramento da Santa Ceia? Quando é que Jesus ordenou o sacramento da Santa Ceia? Na escola. Quando é que Jesus ordenou o sacramento da Santa Ceia? Voz alta, minha irmã. Neste momento, Deus Pai, desta semana, preparamos a sua partida e que será uma partida vitoriosa, Deus Pai. Ficaremos tocados nos corações por ter saído desta terra, Deus Pai, por ter morrido naquela cruz, mas ficaremos satisfeitos porque esta morte não é uma morte vergonhosa, é uma morte que vai nos levar à vitória. Tanta gente gostaria de estar neste lugar, ó Deus Pai, ouvindo esta palavra, mas por vários motivos, por várias questões que estão cá conosco. Peço a Deus, Deus Pai, que potencie a mim, e antes que eu leve a palavra para este povo, que eu levar este povo para si, para que o Senhor possa santificar e que possa abrir os seus ouvidos espirituais. Tudo feito, Deus Pai, e usando a mim como seu microfone, poderei passar a palavra que o Senhor deseja, e não aquilo que eu quero dar a este povo, e não aquilo que este povo deseja ouvir. Faça com que, Deus Pai, a palavra da minha boca seja audível em nome de Jesus. Amém. Amém. Já ouvimos o que disse a nossa irmã, mas vamos ler a passagem que nos foi dada, Ceia do Senhor. Podemos encontrar em Marcos 14, 22, 26, podemos encontrar em Lucas 22, 14, 20, também podemos encontrar em 1 Coríntios 11, 23, 35. Mas o texto de hoje está em Mateus 26, 26, 29. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-o, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba no novo reino do meu Pai. Amém? O carro a mim ia dizer que esta palavra já está pregada. Foi bem audível para quem estava concentrado no corpo das mães. Falaram tudo aquilo que eu devia falar. Eu até não queria levantar porque senti que a mensagem chegou muito bem. Muito obrigado, nossas irmãs, nossas mães. Vocês cantaram aquilo que eu tenho que falar. Mas porque é regra, vamos tentar falar um pouco. Estamos a falar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é aquela que foi preparada do mesmo modo como Jesus ordenou ir buscar aquele animal, aquele jumentinho.
havia ordenado os seus discípulos que fossem numa casa, lá haviam de encontrar um animal amarrado. Da mesma forma, na preparação da ceia do Senhor, foi quase isso mesmo. Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem até a um senhor que veio à sua casa com o primeiro piso. E disse: aquele a quem vocês encontrarem com um cântaro, uma lata de água, falem com ele e digam que o Senhor nos ordenou preparar a Santa Ceia. Eles saíram sem saber com quem iam encontrar-se. De repente se encontraram com um homem, viram que este homem que carregou o barco, este que Jesus estava a referir. Falaram com ele que, de fato, ele acabou ordenando que fosse ao primeiro piso para poder preparar a Santa Ceia. Mas esses são pormenores. Quem vai numa festa precisa levar a sua roupa, né? E olha quando vai olhar a festa e o grupo ali. Olha roupa ali, você às vezes se encamixa. Não precisa lavar. Então, segunda-feira, Yesu aí. Yesu entra segunda-feira. Olha tinha e coça. Aquela turma que mandou-nos sair fora porque estávamos a vender alguma coisa dentro do templo, estávamos a tirar a sujidade que estava dentro de nós. A cachaikuasa a reeriwa. E tipo na nele, a yadro onde mojaheni sabonete. Aí com o sabonete, pelo menos, onde tentaram que cocô e coaga ela. Ontem falamos do perfume muito precioso que nós vamos colocar. Segunda-feira lavamos a roupa, terça-feira usamos perfume, agora vamos para onde? A fé? O que é ceia, Senhor? Aliás, o que é ceia? Sem colocar no Senhor. Ceia, o era ceia, quem pode nos ajudar? Não juntar no conceito, Senhor, só a palavra ceia. Quem pode explicar? Estamos na aula, né? Ceia que é, a última refeição do dia. Jantar. Mas esta ceia, para os europeus, carregou muito a caracata, e cuide, o nome de homem que mera ceia. Para o europeu é a comida mais fina. Pode ser uma sopa, um pouco de batatas fritas, coisas leves para o jantar. E é uma comida que se come toda gente. Um passo da mesa, mas vale, a mais vale, aqui vale, vale, o empregado, vale. Não há exclusão. O calado da mesa, a judeia, esta é que se chama ceia. Então, a ceia, quando juntamos esta ceia com a ceia do Senhor, estamos a falar a última refeição da noite que Jesus comeu antes de ser o quê? Traído, como nos disse aquela irmã. Ordenou a Santa Ceia na noite em que ele foi traído. A ceia do Senhor foi criada por Jesus Cristo na noite em que foi traído, uma lembrança da sua morte, um sinal novo da nova união, um ato de comunhão entre os discípulos de Cristo. Mais do que um ritual, é um momento de profundo pensamento, agradecimento e renovação espiritual. Este momento em que Jesus Cristo dá aquele ritual, dá aquela ceia, ele disse: façam isto em memória de mim. Na próxima semana, havemos de ouvir o que aconteceu com aqueles dois discípulos que fugiram de Jerusalém para o caminho de Emau. Na caminhada iam falando
apareceu, conversou com eles, mas eles não reconheceram, não conseguiram ver. Mas foram recordar-se quando fizeram o quê? Comeram o pão? Quando ele abençoa o pão e corta. Maneira ahira, irani ela e cadê o dia aí? Eles recordaram que era Jesus, depois que partiu o pão? Pão. O pão é símbolo do corpo, como encontramos no versículo 26. O pão representa o corpo de Jesus entregue na cruz. Aquele corpo que foi pendurado na cruz. Mas será que todos temos o direito de passar na Santa Ceia? Ou tem eu remumo, nem panela o indirei a mesa babo? Será que todos podemos passar na Santa Ceia? Ok. Vou pedir um irmão, ou vou perguntar, quem é digno de tomar a Santa Ceia? Irmãos batizados. Tani ona panelela oya ya kuya. Ana o batisiwa. Quem é digno de tomar a Santa Ceia? Irmão professor, quem é digno de tomar a Santa Ceia? É digno de tomar a Santa Ceia aquele que obedece e recebe o batismo. Yoleru pahi ona batisiwa, tona panelela yoleru aí? Ok. Aquele que obedece a receber o batismo e se arrepende dos seus pecados. Esse aqui é digno. Alunos, vamos nos devolver atrás. Vamos fazer reciclagem. É vergonhoso ser o professor a responder. Então é digno de tomar a Santa Ceia, aquele que obedece a receber o batismo, abandonando os seus pecados. Se você não abandona os seus pecados, não vale a pena batizar. E se você não batiza, não pode fazer o quê? Chegar na mesa de Santa Ceia. Já que estamos a dizer que é digno de tomar a Santa Ceia aquele que obedece a receber o batismo e arrepende-se dos seus pecados, então quem é digno de ser batizado? Quem é digno de ser batizado? Quem quer responder? A professora Mária? A irmã que respondeu a Ricalar? Tani ou na peneira ou batisiwa? Fala em voz alta, irmã. Pode falar em português querendo? Yowo onahia, aquele que se arrepende dos seus pecados. Yoleru pani onahia sotika sawa. Tona panela ou batisiwa. Batismo não pode ser uma coisa que você pensou em casa, já eu vou mergulhar só para dizer que ele já batizou. Eu quero provar essa comida da Santa Ceia. Não. Coitado essa comida da Santa Ceia. Essa comida da Santa Ceia pode lhe defeituar. Essa comida da Santa Ceia pode lhe deixar você fraco no Espírito Santo. Essa refeição da Santa Ceia pode lhe fazer você como Judas. E Judas comeu a Santa Ceia naquela noite. E foi o mesmo quem traiu quem? Jesus? Jesus. Acima a ripa baba. Eu morra amanhã o baba, Tony aquele aqui beleza. Yuta aiwa akelela. Yesu amulela omi. Yo ani aleleva moça, to tio. O pode você para tudo ali. Ali Yuta. Kata mchana hiyo. Okay, diga. Okay, diga. Yuta agone kwa
Então, é digno de ser batizado aquele que se arrepende. E quem é que se arrepende dos seus pecados? Quem é que se arrepende dos seus pecados? Dani onahia socheka sawa. Já responderam as tuas irmãs aí? Irmãos, quem é que se arrepende? Wayole onmakela Yesu Kristo ntekogulushao. Wayole omwakela Yesu Kristo mtoko? Yesu andar, infelizmente, vou pisar na sociedade. Quando eu piso na sociedade, quero entrar naquela porta, sabendo que meu sapato está sujo, está cheio de fezes. Vou continuar a entrar na igreja? O que é que vou fazer? Tirar o sapato e então arrepende-se aquele que sente o peso dos seus pecados. Se você sente o peso dos seus pecados, então você deve se arrepender. Mas se você não sente nenhum peso, não deve arrepender. É por isso que hoje encontramos pessoas que vão aparpatar alguém com sua faca dizer: eu quero dinheiro. Este sente peso daquilo que está a fazer? Sente remorso daquilo que está a fazer? Não. Para ele matar a pessoa não é nada. Então, só é batizado aquele que se arrepende. E arrepende-se aquele que sente o peso dos seus pecados. Vamos, peço o irmão para ler 1 Coríntios 11, 27. Um irmão ler 1 Coríntios 11, 27. Enquanto está a procurar, nós, ao participarmos, lembramos que a nossa salvação custou sacrifício do corpo de Cristo, portanto, é um ato que merece grande concentração e respeito para quem participa. 1 Coríntios 11, 27. Na Canhões Agônica, na Mucarina, pode ler, irmão? 11, 27. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Palavra do Senhor. Yole ononya yonya yapia. Pamurima wawe. Etikoyo onanara. Olihai. O que é que faz? É culpado. É culpado. Se você vai participar da Santa Ceia, sabendo que você não está bem espiritualmente, você torna-se cúmplice da morte de quem? Jesus Cristo. Da mesma forma, Judas Iscariote. Ele não traiu Jesus depois de comer a ceia. Ele já tinha no seu coração o plano de vender a Jesus. Já tinha o plano, mas não conseguiu deixar o plano. Então, você sabe o que é seu pecado. Está aparecendo na Santa Ceia. Porque tem medo o seu marido descobrir que você tem problema. Tem medo a sua mulher descobrir que você tem algum problema. Você vai na Santa Ceia e se esconde. Está em Santa Ceia. Primeiro repara se mamãe está de reparar. Vê que mamãe cai aqui naquela altura também. Está com está com a ceia. Está a orar. Então você só pode dizer. Rapaz, todo mundo vai olhar essa homem. Vou dormir. Tem medo de quem? Da sua mulher ou de Deus? Tem medo de quem naquela altura? Mulher ou Deus? Mulher. Tem medo do marido ou Deus? Marido. Irmãos, Santa Ceia não é uma coisa de brincadeira. Santa Ceia é algo muito forte que nos lembra a morte de Jesus. Se você entra
mesma forma, quando nós dizemos, se você vai na Santa Ceia com seus problemas, você vai multiplicar. E diz, ok, como vai ligar a linha? Cada dia para mim, com o telefone de WhatsApp. Então, cara, a ceia do Senhor eu vou. E nunca acha que eu ia agarrar. A pessoa vai participar da Santa Ceia, pensando que vai multiplicar. Já, se você pensa, vai multiplicar sim, mas vai para outro nível? Devemos participar da Santa Ceia com unidade, amor, reconciliação, evitando participar enquanto estamos envolvidos em qualquer pecado pequeno que seja considerado. Irmão, aquele 1 Coríntios que eu tinha para não fechar, 1 Coríntios 11, agora leia 28 e 29. Um irmão, uma irmã, deixa interessar, quem pode ler? 28 e 29. Pode ler, irmão. Que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Alto aí, cada um examine a sua Consciência. consciência.